todos. Dá início então a nossa escola. Queria que você curvasse sua cabeça, pedisse ao Senhor que viesse falar com você nesta manhã, que Ele pudesse revelar a nós cada vez mais uma porção sobre Ele, amém? Senhor Jesus, obrigado por esses momentos que estamos aqui reunidos em o Teu nome. Oramos, Pai, para que o Senhor possa trazer mais da Tua palavra sobre as nossas vidas. Alimenta, enche, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos crescer e nos desenvolver em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito polêmico, um assunto bem complexo, mas nós não podemos nos acovardar e tentarmos fugir de determinados assuntos. É esses assuntos que vão fazer com que a gente cresça e que nós possamos desenvolver e ir atrás cada dia mais de buscarmos a verdade em Cristo. Amém? Primeira de Pedro, capítulo 2. Abra aí juntamente comigo. Vamos estudar um pouquinho aqui uma porção capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, porque aí nós vamos compreender melhor. Nós temos um tempinho maior hoje, então vamos mergulhar mais aqui dentro da palavra do Senhor, que diz assim, deixando, pois, toda malícia e engano, fingimento e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para ele crescerdes para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus.
Antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esse texto, ele está dividindo as duas dimensões, cujo o cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, ele atravessa as duas dimensões. Estávamos no reino das trevas e depois passamos para a dimensão da maravilhosa luz. Mas como que funciona isso? Como que é essa passagem da nossa vida natural, da nossa vida do mundo, para uma vida da dimensão de luz, da maravilhosa luz de Deus? Cristo Jesus, ele tem esse encargo de trabalhar de uma forma que ele consiga alcançar todos, em todas as dimensões, nas dimensões dos vivos, nas dimensões dos mortos e na dimensão dos anjos. Cristo, por ele ser o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, dessa Trindade Santa, preste bem atenção, Deus, ele se revela ao seu Filho. Você quer conhecer a Deus, você conhece a Jesus. Agora, o Espírito de Deus é aquele que está em Deus, ele é o próprio Deus, mas ele também está aqui através de Cristo. Então, essa trindade, às vezes nós fazemos até confusão de como fazer para que eu peça para Deus em nome de Jesus e receba através do Espírito Santo. Está vendo o que é isso? Peça para Deus em nome de Jesus para que eu possa receber através do Espírito Santo. Porque ele é o que intercede por nós. Mas ele intercede, mas nós pedimos em nome de Jesus. Porque é ele que é o nosso caminho. Deus só nos enxerga por conta do sacrifício que Cristo fez. Está vendo? Então, Cristo é o abridor, ou aquele que abre as dimensões dos céus sobre a terra. A dimensão espiritual é aberta para a dimensão natural através de Cristo. Através de Cristo. Então nós temos que começar a ver isso aqui, nesta manhã, de uma forma mais profunda. Como que essas questões espirituais que nós não conseguimos ver, se você ignorar, você vai estar sendo prejudicado e vai se tornar uma vítima. Por que se tornar uma vítima? Deus não me protege? Ele te protege. A questão é que nós não conseguimos guerrear nessa dimensão espiritual. Tem pessoas que têm uma facilidade gigante para dominar, por exemplo, administrar uma empresa, administrar determinados grupos de pessoas, até mesmo na área militar, né? Aqueles que são líderes de tropas. Então eles conseguem administrar as pessoas nas questões naturais, mas eles são totalmente derrotados no âmbito espiritual. Por isso que nessa manhã nós precisamos ver aqui o apóstolo Pedro. Nós vimos em 1 Pedro, agora vamos para 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 4, que diz assim: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram,
se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, que era a sua família, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras dele. Esse texto aqui, ele está mostrando para nós o seguinte, que existe sim, existe um juízo sobre o mundo. A ira de Deus, ela já está posta sobre o mundo. Romanos, logo no início ali, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo explica claramente que se Deus deixa, se Ele permite, se Ele está ali deixando o homem com seus próprios desejos e mazelas, isso já é um juízo. Por quê? Porque nós precisamos e carecemos da intervenção de Deus para que nós mesmos não caiamos em destruições, porque nós estamos condenados ao pecado, ao juízo. Então não tem como. A nossa tendência é nos autodestruir. Então isso já é um juízo. E quando há o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, então Ele está ali interrompendo. Então o que significa isso? Significa que o apóstolo Pedro está dizendo aqui o seguinte, ele está falando aqui que, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, essas cadeias em prisões, é por isso que eu falei que aqui é um ponto polêmico. Mas não é porque é polêmico que nós vamos deixar de falar. Nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor Jesus, estudando a sua palavra, e a cada dia mais isso está ficando mais claro para nós. Então, o apóstolo Pedro está falando de que espírito em prisão que ele está falando aqui? Que anjos são esses que ele está falando aqui? Porque ele está falando aqui, não poupou os anjos que pecaram, lançando no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, se existe uma dimensão que prende esses anjos em prisão, esses seres em prisão, nós temos que começar a compreender isso. Aqui está falando da formação dos principados e potestades que assolam o mundo. Aqui ele está mostrando que existem seres presos, que estão numa dimensão espiritual cujos nossos olhos materiais não conseguem ver. Então nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. Vamos comigo para Gênesis capítulo 6 e vamos ver um pouquinho aqui
sobre o que o apóstolo Pedro está tentando mostrar para nós. Abra comigo aí. Esse texto aqui é um dos textos mais discutidos, mais ventilados sobre os grandes teólogos, que diz assim, ó: vamos direto para o versículo 4, que aí diz assim, ó: havendo naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Que filhos de Deus é esse que está cogitando aqui, que conheceram? E essa palavra conheceram aqui no original, ela tem a ver com o fato do sexo. Então, vamos entender que filhos de Deus é esse que tiveram relações com os filhos dos homens. Como que foi isso? E por que isso está aqui? Vamos comigo agora para Jó, capítulo 1, nos versículos 7. Olha aqui comigo. E vamos entender um pouquinho que filhos de Deus é este. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observasse, vamos voltar um pouquinho aqui no 6, tá? Olha o 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio Satanás entre eles. Está vendo aqui? Olha a palavrinha filhos de Deus. Então aqui nós vamos ver essa junção de que os filhos de Deus aqui está se referindo a anjos que estava junto com Satanás. Está vendo por que aqui o assunto ele é polêmico? Ele trata de dimensões espirituais. Mas eu acredito que todos nós precisamos ter esse tipo de conteúdo mais vezes para nós crescermos, para que possa abrir, sabe, as estacas do nosso entendimento. Nós não podemos passar, sabe, toda a nossa carreira cristã sem, ou com medo de entrar em determinadas áreas. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos crescer cada dia mais. Aqui tem um grupo de estudiosos que ele fala que esses filhos de Deus aqui não são anjos. Eles falam, uma linha de interpretação que fala que esses filhos de Deus aqui são os novos filhos de Adão e Eva, depois de Caim e Abel. Porque Caim mata Abel, certo? E a partir daí, Caim, ele foge, ele sai da presença do Senhor e vai construir o seu próprio mundo. Então ele está separado de Deus. Então ele começa a criar o seu próprio mundo com seus próprios filhos. E lá fala que ele montou uma cidade chamada Enoque, que não tem nada a ver com Enoque que andou com Deus. Caim teve um filho e colocou o nome dele de Enoque e colocou essa cidade com o nome do filho dele. Agora, Adão e Eva, eles tiveram novos filhos diante do Senhor, que entra lá 7 anos, e vai até a geração de Noé. Então ali, os estudiosos falam que aqueles filhos ali, a nova geração, depois de Caim e Abel,
Abel, está lá em Gênesis capítulo 4. Nós não vamos nos deter lá, porque não é esse aqui o nosso objetivo nessa manhã. Mas depois, se você quiser acompanhar na sua casa, Gênesis capítulo 4 vai mostrar uma geração que veio depois de Caim e Abel. E essa geração que foi formada ali através de 7 anos, e todo aquele povo ali até chegar em Noé, ali eles falam que essa nova geração era a geração dos filhos de Deus. Então seria esses filhos de Deus aqui que estaria tratando ali em Gênesis capítulo 6. Então são duas vertentes. A primeira fala, que é a mais forte, e isso aqui eu estou conversando com vocês sobre um assunto que era rezado, ou era a confissão de fé constantiniana, isso no século 300 depois de Cristo. Constantino tinha essa confissão de fé, que dizia que Cristo foi pregar aos espíritos em prisão, e esses espíritos em prisão seriam todos aqueles que estavam na geração de Noé. E essa geração de Noé aqui, ela veio de Gênesis capítulo 6, e que esses filhos de Deus seriam esses anjos caídos. E esses anjos caídos começam agora a ter relação sexual com as mulheres. Então tiveram agora seres híbridos, ou seja, com duas naturezas. Então formaram os nefilins, que eram os gigantes, e eram gigantes mesmo. Os estudiosos falam que eles tinham em média de 10 metros, muito grande. E por isso que a violência naquela época, a maldade naquela época era tão terrível. Então nós encontramos aqui o apóstolo Pedro falando que Deus não poupou. Está vendo? Então nós temos que começar a mergulhar nisso aqui e ver que todo esse principado e potestade, ele foi formado desses anjos caídos. Vamos ver mais um pouquinho sobre esses anjos caídos agora? Vamos comigo aí para Apocalipse, capítulo 12, versículo 3 e 9. Vamos ler isso aqui e ver um pouquinho mais sobre esses anjos caídos. Olha só, Apocalipse capítulo 12 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, esse texto está se referindo que Satanás, quando ele foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos. Se você ler lá Ezequiel e Isaías, que são os textos principais que se referem, que cita na Bíblia a referência de Lúcifer, que está em Isaías capítulo 14, dos versículos 12 a 14, e Ezequiel capítulo 28, dos versículos 12 a 19, está falando o quê? Sobre o que aconteceu no céu, que Lúcifer foi expulso. Ele era um ser que ele foi premiado,
Ele foi graduado com as mais pedras preciosas que existiam ali naquele lugar. E ali ele era um ser que era negociador. Você pode ler lá que você vai ver a palavra comércio. Ele comercializava. Ele era um ser que estava arquitetando. Ele estava negociando, porque ele queria usurpar o trono de Deus. E esse fato dele querer usurpar o trono de Deus, não é que ele queria só tomar o lugar de Deus. Você pode ler os dois textos, você vai entender que ele queria que Deus morresse, para que ele tomasse o lugar para si. Então, nesse ponto, você está entendendo que ele convenceu os anjos, e com eles, todos eles foram precipitados na terra. Então, da agora para frente, você está entendendo que Gênesis capítulo 1, até que o pastor Marcos citou também, que diz aqui, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, naquele momento ali, que foi precipitado Satanás, junto com os anjos, com a terça parte, vieram anjos caídos. E esses anjos caídos que estavam aqui, em Gênesis capítulo 6, nós vamos entender que essa formação dessa geração dos nefilins, que está aqui no versículo 4, os gigantes daqueles dias que habitavam naquela terra, eles vieram com um ser ou com a natureza híbrida, tinham duas naturezas. E esse caso aqui, essa história, esse momento que estava passando ali, agravou, a ponto do próprio Deus dizer aqui no versículo 3: então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal ou é carnal, os seus dias serão 120 anos. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: anjos não poderiam morrer. Não tem como um anjo morrer. O ser humano sim. Tomás de Aquino, que era um teólogo italiano, ele cita isso no seu livro, explicando que os anjos, eles não eram homens, não eram carnais e não estavam possuídos do pecado, mas eles pecaram no âmbito espiritual. Então, da mesma forma que nós pecamos na questão da carne, no mundo natural, os anjos também pecaram no âmbito espiritual. Isso é Tomás de Aquino falando. E ele vai mostrar que Deus estava julgando a anjos e também a homens. E quando veio o dilúvio, a água não poderia matar os anjos. Como que a água poderia matar os anjos? Matou os homens. Mas e os anjos? Ficaram presos. Deus colocou uma prisão reservada, especial para esses espíritos em prisão. Entende? Por isso que aqui nós falamos que essa palavra, ela é polêmica. E nós temos que tomar esse devido cuidado, mas não podemos deixar de falar, como eu já falei aqui para vocês. Nós precisamos mergulhar mais, cada vez mais. E o Senhor, o Espírito de Deus, Ele vai vir sobre as nossas vidas e vai nos guardar, e vai nos levar à verdade, e vai nos conduzir, vai nos ensinar. Agora, se você se acovardar, vai ficar pior. Entende? Nós precisamos entender isso. Você viu lá em Jó capítulo 1 que esses anjos, juntamente com Satanás, ficavam por rodear a terra. Então os principados
principados e potestades, que até o apóstolo Paulo fala que estavam nos ares, nas regiões celestiais. Então, existem os seres, os principados, os dominadores, que desde o início de tudo, eles tentam dominar, que são os dominadores do mal. Eles tentam cercar a terra, aterrorizar a terra, controlar a terra, que é o sistema do mundo. Vamos continuar aqui, mostrando para vocês assim, quando esses seres que relata ali em Jó capítulo 1, versículo 7, eles ficavam gravitando sobre a terra, e agora alguns deles estão presos. Por quê? Porque tiveram relações com as mulheres, e esses seres ficaram em prisão. E isso nós estamos falando de coisas antes de Cristo vir à terra, antes da morte de Cristo, antes da cruz. Então, antes da cruz, vamos ver aqui um pouquinho. Vamos agora para Romanos, capítulo 10. Vamos ver agora o que o apóstolo Paulo também nos diz sobre isso. Romanos, capítulo 10. Olha só, a partir do versículo 6, que diz assim, a justiça, porém, que vem da fé, diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, olha o 7, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Olha o 8, mas o que ela diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí entra aqui a confissão, né? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, você está entendendo aqui que o apóstolo Paulo está colocando um ponto também, que ele está colocando uma pergunta transitória, ou seja, ele está fazendo a gente pensar: quem foi ao abismo? Quem foi lá que ressuscitou Jesus? E quem foi aos céus e trouxe Cristo? Está vendo? Nesse ponto aqui, ele está eliminando qualquer possibilidade de existir outro Deus ou outra força, como um linguajar dos estudiosos. Existe uma força, uma energia. Não tem força nem energia, só existe um: Jesus. Ele desceu ao centro da terra, ao abismo, e é o mesmo que subiu. Então nós temos que começar a ver isso aqui, que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. E eu queria que você fosse também pela mesma carta do apóstolo aos Romanos, no capítulo 8. Aqui, vai estar selando tudo que Jesus fez. Olha aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte.
pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma, condenou o pecado na carne, para que a justiça, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, o que ele está mostrando aqui para mim e para você? Que Deus, através do seu Filho, Ele consegue entrar em nós e cumprir todas as exigências da lei. Então aqui ele está mostrando que não existe condenação mais. Por quê? Porque Cristo é aquele que alcançou o mais profundo do abismo. Ele é aquele que venceu a morte. Então a morte não nos separará mais do amor de Deus. Está vendo? Então ele é aquele que foi lá, venceu o inferno. O inferno também não tem poder contra nós. O inferno não tem poder de separar o homem de Deus. Então não tem condenação. Esse estudo que nós estamos ministrando aqui, ele está até referindo aqui, quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, que ele se viu sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Como que você e eu poderíamos estar nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Se você ler no começo da carta de Efésios, você vai ver como que o apóstolo Paulo está citando isso para mim e para você. Porque ele crê pela fé que Cristo, ele pagou. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então isso é revelador. Então nesse ponto aqui, que Cristo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele é aquele que foi, desceu, ele cumpriu tudo, todas as exigências, tudo que precisava de ser feito, Cristo fez. Então eu e você, nós que estamos em Cristo, nós estamos livres. Está vendo? Nós estamos livres. Por isso, com principados e os dominadores desse mundo mal, Cristo é o cabeça, ou seja, Ele está acima de todo o principado e potestade. Está vendo? Não há outro nome. O que é isso? Que Deus, Ele elevou o nome de Cristo acima de todo nome que possa fazer referência nesse mundo. Não existe outro nome que está sobre o nome de Cristo. Cristo, Ele levou sobre si, Isaías 53, as nossas dores, angústias, sofrimento, enfermidades. Está vendo? Então isso significa o quê? Que Cristo, Ele pagou. Ele levou tudo aquilo que nos escraviza. E esse ponto é muito importante. Essa palavrinha, quando Ele desceu, vamos ler aí em Efésios capítulo 4, versículo 8. Olha aqui. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu? Senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Olha aí o apóstolo Paulo, deixando isso aqui claro para nós. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir algumas coisas. Como está aí na sua Bíblia? Para cumprir. Tem alguém aí?
para cumprir todo. Não há nada que nos separa do amor de Deus. Ele cumpriu todas as coisas. Cristo é o grande pregador. Quando fala ali, que você lê ali comigo em Isaías capítulo 61, que ele foi ungido, que pregou o ano aceitável do Senhor. Vamos lá comigo? De repente eu posso tentar citar e esquecer algum ponto importante. Vamos lá comigo. Profeta Isaías 61. Olha só. Que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Está vendo por que ele levou o cativo ao cativeiro? Olha só. E a abertura de prisão aos presos. Está vendo aqui? Esse Cristo aqui é aquele que pregou. Está vendo? E essa pregação, que é a palavra de Deus, é que ela é poderosa para quebrar os grilhões. É só através da palavra que nós vamos ser libertos. Olha o 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê, em vez de uma bela coroa cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então veja bem, como que Deus pode plantar no nosso coração? Como que nós vamos ser considerados plantados pelo Senhor? Através da palavra. É a palavra que quebra os grilhões. É a palavra que nos livra da condenação. Quando eu creio em Cristo, tudo que Cristo fez, Ele fez e me alcança. É como se eu estivesse ressuscitado com Ele lá naquele momento, fosse com Ele lá, e Ele, como homem, Ele também cumpriu tudo que o homem tinha que cumprir e não daria conta. Está vendo? Essa dimensão da carne, do mundo natural, ela foi cumprida em Cristo. Cristo desceu como homem. Entende? Então isso é importante. Você saber disso é libertador. É muito libertador. Então aqui nós estamos começando a ver, a abrir os nossos olhos e começarmos a compreender mais sobre o que Cristo fez. Esse ponto de que Cristo foi ali e pregou aos espíritos em prisão. Para mim e para você, mostra que Cristo é aquele que completou tudo. Vamos comigo em Mateus 27, 52. É um fato que quando eu era criança, que eu li ou leram para mim, ou eu ouvi alguém pregando sobre esse assunto, eu fiquei completamente em êxtase, de tanta alegria e ao mesmo tempo temor. Vamos no 51 aí comigo, Mateus 27, 51. Vamos no 50.
fica até melhor, hein? Vamos nos 50, tá? 27 e 50 de Mateus, que diz assim: e Jesus, chamando outra vez com alta voz, entregou o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha aqui outro ponto muito polêmico. Está vendo aí? O que existia antes da cruz? O seio de Abraão, que nós vamos lá ver a parábola do rico e Lázaro. Lembra? Rico e Lázaro tinha aquela parábola lá, que de um lado do abismo tinha o paraíso, do outro lado tinha um lugar de tormento, que era o Tártaro. Esse lugar de dor era tido, como nós conhecemos hoje, como o inferno. Mas ali não era um inferno literal, eram os espíritos em prisão que estavam presos ali. Naquele lugar de tormento, era um lugar preparado que Deus separou para prender todos que estavam antes, ou no Antigo Testamento, antes da cruz. Eles estavam lá, nesse lugar de tormento, presos. Por quê? Porque eles estavam aguardando que Cristo viesse, e Cristo veio. Preste atenção nisso. Se Cristo vem e prega agora, Ele está lá na beira da praia, Ele prega em Jerusalém, e aquele povo ali tudo aceita Jesus, vamos todo mundo para o céu. Mas e o povo do Antigo Testamento? Eles então não vão receber o Evangelho, eles não vão receber a palavra de Jesus. Como nós vamos fazer com a palavra de Jesus? Então, eu e você vamos ser melhores ou mais beneficiados do que o povo do Antigo Testamento. Está entendendo? Então, Jesus teve que fazer o quê? Para cumprir tudo em todos, para fazer a igualdade, Ele fez o quê? Ele prega para mim e para você hoje através da palavra dele. Mas Ele também, lembra lá, de sexta até domingo de manhã, que foram os 3 dias que ele esteve no centro da terra, como ele falou, assim como Jonas ficou no centro do peixe, né, na barriga do peixe, no fundo do mar, Jesus ficou no centro da terra, e ele prega aos espíritos em prisões. E nós entendemos aqui que espíritos são esses? São os anjos caídos, são as pessoas que morreram no dilúvio, são as pessoas que viveram no Antigo Testamento. E Jesus vai lá e prega para eles. Entende? Por isso que ele leva, está vendo? O cativo, o cativeiro. Tudo aquilo que te prende, Cristo levou. Então, nesse momento aqui, você está vendo que abriu os sepulcros. Ou seja, quando Cristo venceu a morte, aconteceu algo com a morte, porque a morte não pôde prender aqueles santos. Entende? Aqueles santos, aqui especificou, os sepulcros se abriram. A Valnice Milhomes explicou lá em uma de suas pregações que tinha Moisés, tinha não sei quem lá, e vários homens, Davi e outros saíram andando lá nas ruas de Jerusalém. Mas não vou me deter a isso. O fato é que a Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e se ela falou, eu creio. Aconteceu algo sobrenatural nas dimensões do centro da terra. Entende? E isso aqui para mim, para você nessa manhã, é um conteúdo que nós precisamos mergulhar, nos prostrarmos diante do Senhor.
Então, vamos começar a ver a partir de agora que existe sim uma ação de Deus, de uma forma que Ele consegue alcançar todas as vidas, todos os seres, todas as coisas foram cumpridas e alcançadas por Cristo. Cristo, através da cruz, Ele salva a humanidade, o mundo, os anjos, todos os seres. Entende? Então eu sei que aqui vai produzir um monte de dúvidas. Pastor, mas e agora? Como que é que está acontecendo isso? Eu sei que tem um monte de perguntas sobre isso. O que nós precisamos fazer? Nos prostrarmos diante do Senhor. Nós precisamos nos prostrar para que Cristo possa continuar falando aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é um livro que ela consegue abranger todas as dimensões da história, todas as dimensões do espaço, do universo e também os mundos que existem. Existem muitos mundos, entende? Então nós temos que ver isso, entender isso. Nós temos que começar agora a ter a reverência diante da palavra do Senhor e começarmos dia após dia meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero encerrar aqui. Eu sei que essa palavra não teria condições de nós fecharmos, esgotarmos essa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra que nós precisaríamos aí, talvez, de muitos estudos para esgotar. Eu queria que você fosse comigo agora, lá para Judas, carta de Judas, que ela está lá pertinho de Apocalipse. É uma página antes de entrar em Apocalipse. Aqui, Judas aqui é irmão de Jesus. Ele também fez menção a isso que nós estamos falando. Olha o que o irmão de Jesus escreve. Ele disse assim: ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Você está conseguindo entender isso? E aos anjos que não guardaram o seu principado, no versículo 6, tá? Judas 6. De novo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, o céu, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Aí ele vai continuar descrevendo aqui sobre Sodoma e Gomorra, tal. Então o que significa isso? Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, que cita o que nós falamos aqui, nós conversamos essa manhã. Nós temos o irmão de Jesus, que é Judas, que também cita esse assunto. E nós também temos um livro apócrifo, que ele não foi canonizado no livro da Bíblia, que é o livro de Enoque. Mas esse livro de Enoque é muito respeitado e muito estudado. Ele tem 105 capítulos e ele trata especificamente de pontos muito importantes sobre esse assunto, que fala lá que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Então nós vamos encontrar aqui muitas referências, muitos pontos que nos traz essa referência que Cristo foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Eu estava acompanhando um grupo de estudiosos, um debate,
recentemente, umas 3 semanas atrás. E eles estavam falando que não foi Jesus que foi lá e pegou aos espíritos em prisão. E eles, secaram a Bíblia, mostrando que não foi Jesus que foi lá. Aí no fritar dos olhos eles falaram assim: foi o Espírito Santo que foi lá e pegou. Valeu aí. Entendeu? E eu fiquei assim, né? É porque tem homens que eles querem ser os dominadores, né? A palavra dele tem que ser a última. Então eles ficam presos a detalhes. O Espírito Santo foi lá, não foi Jesus. Mas eles são um só. Entende? Então tem picuinhas que servem só para trazer confusão. Entende? Então nós temos que entender o conteúdo geral. Eu lancei esse conteúdo aqui para que você possa, a partir de agora, ter dúvidas, passar a perguntar mais, e nós possamos fazer uma nova aula com conteúdos mais densos, mais especificados, e nós possamos aprofundar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar orando, encerrando, lembrando os irmãos, hoje logo mais à noite, às 19 horas, teremos culto, né? E vamos estar ofertando? Manda ali recolher para nós quem trouxe a sua oferta. Pode estar ofertando. Nós estejamos sempre buscando conhecer, né? A palavra de Deus fala para a gente crescer no conhecimento e na graça. Tem muita coisa que a palavra de Deus está aí para revelar. O pastor Israel trouxe só um pouquinho dos mistérios da Bíblia, mas a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, quer conhecer mais? Esteja lendo, não compreende, entra lá no grupo do WhatsApp da igreja, esteja procurando o pastor Israel, os demais pastores, colocando suas dúvidas lá, para serem esclarecidos, né? É uma oportunidade muito boa. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Ore pelo nosso país, ore pela nossa economia, ore pedindo que Deus esteja curando, repreendendo esta enfermidade, que Deus esteja dando soluções a essa situação que a gente está passando. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta manhã estamos aqui, Senhor Pai, compartilhando, ouvindo a Tua palavra, que essa palavra gere realmente mais inquietação, gere dúvida, gere desejo de conhecer mais ainda, que nós possamos, Senhor Pai, procurar ter um alimento sólido, como diz a Tua palavra. O Espírito Santo de Deus esteja revelando a Tua palavra aos Teus filhos, e que nesta manhã nós possamos agora também termos um momento de comunhão, de intimidade com as nossas famílias, Senhor Pai, mas não esquecendo de buscar, de estar orando, de estar clamando pelo nosso país, clamando, Senhor Pai, para que Deus esteja trazendo uma solução a esta situação. Ó Espírito Santo de Deus, ouça o clamor do Teu povo, ouça o clamor, Senhor Pai, da Tua igreja. É o que te pedimos, Senhor Pai, nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus, no nome santo do Senhor Jesus. Que a graça e a consolação, que o Espírito Santo de Deus seja com a igreja, e não apenas hoje, mas hoje sempre. Amém e amém. Está terminado o nome santo do Senhor Jesus, e Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, no nome de Jesus.